Tudo bem, alunos? Tudo bem, professores? Então, gente, eu sou a professora Darlinda Monteiro, né? Ministro aula aqui de Química, junto com as professoras Yara Graça e Cristiane Marques, que nesse momento elas estão aí no aplicativo Aula em Casa de plantão, né? Para sanar possíveis dúvidas sobre a aula de hoje. O nosso conteúdo de hoje será sobre métodos de separação de misturas homogêneas. Então, a gente vai iniciar nossa aula de hoje relembrando o conceito de misturas homogêneas. Vamos lá? Então, o que são misturas homogêneas? São aquelas cujas substâncias constituintes não podem ser identificadas, pois possuem as mesmas propriedades em toda a sua extensão. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que numa mistura, as substâncias que existem nessa mistura, elas sofrem dissolução. Quando elas sofrem dissolução, o que acontece com a aparência da mistura? Ela vai produzir somente uma fase. Então eu posso dizer que toda mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. Tá bom? Na natureza, as misturas, elas não estão sozinhas, tá? As substâncias puras, elas não são encontradas isoladas. As substâncias químicas, elas são encontradas misturadas a outras substâncias químicas, tá bom? E aí, se utiliza técnicas para separar essas substâncias. Existem técnicas para separar componentes de misturas homogêneas e existem também técnicas para separar os componentes de uma mistura heterogênea, tá bom? E hoje nós vamos aprender a separar componentes de misturas homogêneas. São duas técnicas que nós vamos aprender hoje: a destilação simples e a destilação fracionada. Essas são as técnicas que são utilizadas para separar misturas homogêneas. Eu quero fazer duas perguntas para vocês. A primeira é: você sabe como é obtido o óleo essencial de lavanda? Você já ouviu falar nesse óleo de lavanda e quais são os seus benefícios para a nossa vida? Então, gente, eu estou aqui em campos de lavandas, não é um campo, são campos de lavandas, para responder essas duas perguntas. O óleo de lavanda, né, o óleo essencial de lavanda, ele é produzido pela flor da lavanda, que são essas flores lilás que vocês estão vendo aqui, tá? Elas produzem naturalmente, é um fenômeno natural, elas produzirem esse óleo essencial. Muito antigo, ele é um óleo usado há muito tempo, tá? Ele é usado para a beleza, para o bem-estar, na medicina e também na gastronomia. Para produzir 1 litro, olha aí, gente, 1 litro desse óleo essencial de lavanda, sabe quanto eu preciso dessas plantas aqui? 300 quilos, tá bom? E a técnica utilizada para extrair esse óleo essencial dessa lavanda é chamada de destilação.
Mas não é a destilação simples e nem a destilação fracionada. É a destilação de arraste de vapor, tá bom? Então, na próxima cartela, ela vai nos informar como é usada a destilação, ok? Então, a destilação, ela é usada para separar componentes de uma mistura homogênea do tipo sólido, dissolvido no líquido, e também quando os componentes eles forem líquido miscíveis. O que significa dizer essa palavra miscíveis? São líquidos que se misturam. Quando eu utilizo a destilação simples? Quando você tiver um sistema homogêneo, né? Tá bom? Agora, nesse sistema homogêneo, eu tenho que ter, gente, presta bastante atenção, eu preciso ter nesse sistema os componentes que são em substâncias químicas do tipo sólido dissolvido em um líquido, tá bom? Então esse método, olha, ele só serve para separar componentes de misturas homogêneas quando um dos componentes é um sólido e o outro é um líquido. Lembrando que esse sólido tem que estar dissolvido. Aqui nós temos um equipamento utilizado em laboratórios e também em algumas indústrias, tá bom? Que é o equipamento para fazer a destilação simples. Agora, existem também indústrias que fazem uma adaptação, tá bom? Porque elas fazem destilação de muita quantidade, né, de matéria-prima. Então, isso aqui é para pequena escala, tá bom? E como é o funcionamento, professora, da destilação simples? Ó, ela ocorre através de aquecimento e resfriamento. Vou explicar aqui para vocês. Então, gente, dentro desse balão de destilação, eu vou colocar uma mistura homogênea. Opa! Lembram? Do tipo sólido dissolvido no líquido. Aqui eu vou dar como exemplo a água mais o sal, tá bom? Olha a minha mistura, água mais sal dissolvido. Eu vou adicionar aqui no balão de destilação, essa manta elétrica vai aquecer essa substância, tá bom? Opa, essa mistura, ela vai aquecer essa mistura. Essa mistura aqui, o componente com menor ponto de ebulição vai evaporar, depois vai passar aqui pelo condensador, vai esfriar e vai retornar para o estado líquido. E aqui, ó, fica coletado o líquido e no balão de destilação fica retido a parte sólida. Aqui no nosso caso aqui é o sal. Destilação fracionada. Quando eu utilizo essa técnica, professora? Quando a mistura for homogênea. Tudo bem? E uma outra condição é quando o componente, um dos componentes, for líquido dissolvido em outro líquido. Muito importante essa informação, tá, gente? Então, a destilação fracionada eu só utilizo quando o meu sistema, tá, tiver componentes líquidos. Cuidado! Os líquidos precisam ser miscíveis, ou sejam, misturados, ok? E aí, gente, eu tenho como exemplo de líquido, né? Uma mistura líquida. O petróleo. O petróleo é um exemplo de mistura
líquido miscíveis, tá bom? O petróleo, ele é uma mistura de vários componentes orgânicos. E para retirar os seus produtos, né, os derivados do petróleo, a gente utiliza a técnica de destilação fracionada. Aqui nós temos uma refinaria de petróleo. Aqui que é feito essa separação dos produtos que o petróleo, né, estão presentes no petróleo. Que produtos são esses, professor? Eu não sei. Vou te dar alguns exemplos. Gasolina, parafina, óleo diesel, o diesel, tá? Então, são esses produtos que são derivados do petróleo. A técnica é a mesma da destilação simples, né? Ou seja, aquecimento e resfriamento, tá bom? O que acontece? Pega-se o petróleo, vai aquecer a altas temperaturas, tá bom? Esse petróleo, ele vai evaporar, né? Depois de evaporar, ele vai ter o resfriamento, ele vai voltar para o estado líquido. Quando ele volta para o estado líquido, como que vai ser feita a separação? A gente está vendo bem aqui, ó, que a separação ela é feita em torre de destilação, que são essas daqui, ó, tá bom? Representada aqui nesse desenho. Sabe como sai? A saída dos produtos, elas vão acontecer com a substância que tem um menor ponto de ebulição, ou seja, que é mais volátil para o de maior. Tá bom, gente? É assim que se faz a separação dos produtos derivados do petróleo através da destilação fracionada. Ok? Agora a gente vai para o nosso varal do conhecimento. O varal do conhecimento, nós vamos colocar aqui algumas palavras que nós ouvimos na aula de hoje, né? Que são termos utilizados na química. Então, nós hoje ouvimos a palavra mistura homogênea. Então, o que é uma mistura homogênea? É toda aquela mistura formada por uma única fase. Ouvimos também aqui, gente, duas técnicas para separar componentes de misturas homogêneas. A destilação simples, que é uma técnica usada para separar componentes de mistura homogênea que tem um dos componentes sólido dissolvido em um líquido. E também ouvimos a palavra destilação fracionada. Técnica essa usada para separar também componentes e misturas homogêneas, só que aqui, gente, a gente sempre tem que lembrar que os componentes são líquidos, os dois são líquidos, tá? E são miscíveis. E também hoje nós aprendemos que o óleo essencial da lavanda, o óleo, né? Ele é obtido através da técnica de destilação. Só que não é a destilação simples e nem a destilação fracionada. É a destilação de arraste a vapor. E que o petróleo, ele é o que? O petróleo, gente, é uma mistura homogênea, né? De líquidos. Através do petróleo que eu posso obter a gasolina, o óleo diesel, a parafina. E a técnica utilizada para obter os produtos derivados do petróleo é a destilação fracionada. Olha que maravilha! Hoje foi um dia de muita informação. Tá bom, meus queridos? Agora a gente vai para o segundo momento, que é a dinâmica local interativa.
Então, a dinâmica local interativa, ela tem duas questões. Ó, muita atenção, hein? Eu quero que vocês coloquem as respostas no chat público e do lado o nome de vocês, tá bom? Porque daqui a pouco eu retorno e vou corrigir estas questões. Até depois.
lá. Em primeiro lugar, quero parabenizar todos vocês. Olha, vocês estão arrasando. E quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês, porque vocês são, ó, 10, tá bom, gente? Parabéns aí, professor, que eu acho que deve estar orientando o seu aluno, você aluno também que está se dedicando. Show de bola, adorei, gente, vocês estão demais. Então, vamos lá? Deixa eu chamar aqui... É a Maria Eduarda, ela é da Escola Estadual Tibúcio Alves Mogeiro. Ela disse assim, é letra D, professora, bacana. Josué, sim, você pode dar a resposta, Josué, você está tendo acesso, meu querido. Temos a Vitória, que disse que é a letra D, eu acho que é o Ed... Letra E, o Alexandre, letra B, Adriele Amanda disse que é a letra D, Rayana Santos, a Escola Estadual Professor Antenor Sarmento, essa escola fica lá no centro, eu conheço, é a letra D, ela disse. Eline, letra D. Nádia, questão 1 é letra D. Ela é Eti Maria Isabel Desterro e Silva, é o nome da escola dela, né? Acho que o Ed está pedindo desculpa, está dizendo, professora, é a letra D. Não tem problema não, meu querido. Leonardo, letra D também. E quem mais? Letra D, a Camila, né? Então, vamos à nossa primeira questão, por favor. Olha que legal, gente. É realmente a letra D, é destilação fracionada, né? Sabe-se que o petróleo é formado pela mistura de diversas substâncias químicas, no qual nós chamamos de componentes, né, dentro de um sistema. Diferentes, né? Que são essas substâncias químicas diferentes? É o petróleo, é a parafina, o óleo diesel, tá bom? As quais são separadas uma das outras por meio da destilação fracionada. Letra D. Parabéns aí você que acertou. Show de bola, hein? Dá um abracinho assim, você, aperta assim você que você acertou. É tão bom quando a gente acerta, né, gente? Eu gosto de acertar a questão, assim, quando eu estou prestando atenção e aí, poxa, quero até fazer festa. As substâncias químicas que formam o petróleo são separadas pelo processo de destilação fracionada. E vamos para a questão número 2, gente. Ninguém está falando nada na questão número 2, só responderam a questão número 1. O Kennedy diz que a questão número 2 é a letra C. O Kennedy está dizendo, né, que a questão número 2 é a letra C. Quem mais? Questão número 2. Severino está dizendo que a questão número 2 é a letra D. A Camila, questão número 2 é a letra C. Jaison Pantoja, letra D, ele é do Careiro da Várzea. Olha que legal, gente, adoro. Quem mais? Joyce Pantoja, letra D, mas não disse qual é a questão, né? Vamos corrigir, vamos ver qual é a alternativa correta. Olha aqui, gente, nós temos aqui, ó, nós temos a representação, né, dos equipamentos utilizados para fazer uma destilação simples, tá bom? Aqui, gente, ele quer saber, né, qual é a mistura aqui daquelas alternativas que é utilizada para através da destilação simples. Aqui a água e o nitrato de sódio é a letra C. Agora aqui eu vou dar uma dica para vocês, tá, gente? É muito importante.
é a gente identificar aqui essas substâncias, tudo bem? Para poder a gente definir, ok? E aqui, ó, no gabarito, olha, o petróleo não pode ser, né? Porque o petróleo a gente utiliza a destilação fracionada, tá bom? Água e sulfeto de carbono são líquidos immiscíveis, ou seja, é mistura heterogênea. Água e cetona são dois líquidos que se misturam, então a técnica é destilação fracionada. A água e sulfato de cálcio não é mistura homogênea, é uma mistura heterogênea, então não se faz por destilação simples, se faz pela técnica de decantação, tá bom, meus queridos? Então, obrigado pela participação de vocês, foi muito bom e até a próxima aula. Olá, queridos alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Sara Arinana e vou estar hoje com vocês ministrando biologia. Vamos ver o nosso assunto de hoje? O nosso assunto de hoje é sobre introdução ao estudo da vida, ok? Introdução ao estudo da vida. E, gente, claro que é introdução ao estudo da vida, porque a gente está estudando sobre biologia. A palavra biologia significa estudo da vida. Bio, vida, logia, estudo. Sempre logia é alguma coisa de estudo, ok? Tipo geografia, né? Estudo da terra. E biologia, estudo da vida. Então a biologia é a ciência que busca compreender os mecanismos que regem a vida. Então tudo que vai ali proporcionar a vida, né? Desde a formação, as moléculas, como é que funciona a vida, tudo isso a biologia estuda. Então, é uma ciência muito grande, aí, cheio dos seus ramos. Mas, gente, olha só, vida é muito amplo, não é? Vida é muito amplo. E a biologia divide os seres vivos em 5 grupos, em 5 reinos. Vamos dar uma olhada na nossa próxima imagem. Olha aí, os reinos estudados pela biologia. O que são os reinos, gente? Os reinos são grupos, tá? Grandes grupos estudados pela biologia, ok? E os seres vivos, eles são classificados nesses grupos, que são quantos? São 5. 5 reinos, beleza? Quais são eles? São 5 os
fungos, não tem uma ordem necessariamente. Quando você estiver no terceiro ano, a gente vai estudar detalhadamente esses reinos, tá? Mas aqui a gente não vai falar necessariamente numa ordem evolutiva. Então eu tenho os fungos, eu tenho as plantas, os animais, o reino Monera e o reino dos protistas. Professora, o que eu preciso saber? Bem, gente, nessa primeira parte, claro, você precisa saber, olha aqui nos meus olhos verdes. Você precisa saber que biologia estuda a vida, ok? E a vida é dividida em 5 grupos, grandes grupos. Os fungos, as plantas, os animais, o reino protista e o reino Monera, beleza? Agora a gente vai falar sobre característica dos seres vivos, tá? Como assim, professora? O que todo ser vivo tem? Característica dos seres vivos? Quais são as características que todo ser vivo tem? O que todo ser vivo tem? Todo ser vivo tem que ter célula, ok? Todos os seres vivos são formados por células. Se vai ter uma ou mais, não importa. Tem que ter célula, ok? Isso é básico, basicão. Gente, outra característica bem legal dos seres vivos é que eles possuem alguns elementos químicos que eles se repetem. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Então, os seres vivos, eles se repetem nessas substâncias. Então, desde lá de uma bactéria até um animal bem grande, rinoceronte, majubarte, eles vão se repetir esses elementos químicos. Esses elementos químicos, a gente destaca o carbono. Aí na nossa próxima imagem, a gente destaca o carbono. O carbono é elemento fundamental para a formação de substâncias orgânicas, ok? Quando você ouve a palavra orgânico, orgânico é aquilo que vem de vida, tá? Então, os seres vivos, o carbono ele está presente nessas substâncias orgânicas, carboidrato, vitamina, lipídio, proteína. Só que os seres vivos não têm só substâncias orgânicas, não. Eles também têm substâncias inorgânicas, principalmente aí a água. Outra característica dos seres vivos que eu quero que você preste bastante atenção é nessa palavra aqui, ó, homeostase. Os seres vivos, eles possuem a capacidade de manter o meio interno constante, independente das mudanças do ambiente. Como assim, gente? Eu vou traduzir aqui homeostase por equilíbrio. Um equilíbrio interno, ok? Nós temos a capacidade, todos os seres vivos têm a capacidade de manter o seu equilíbrio interno. Como assim, professora? Por exemplo, eu tô lá na Djalma Batista, não é? Lá no mês de julho, agosto, meu Deus, que é super quente aqui em Manaus. Tô lá no meio da Djalma Batista, super quente, 42 graus, esperando o 350, né? 350 vezes demora, vou te contar, para ir pro T3. E aí, gente, o nosso organismo, ele tem a tendência a permanecer com a mesma temperatura, tem um equilíbrio de temperatura, 36, 37 graus. Só que fora, no ambiente externo, tá 42 graus, por exemplo. E aí, o meu organismo e o organismo de qualquer ser vivo vai tender a permanecer na temperatura que é ideal para ela. No nosso caso, 36, 37 graus. E aí o nosso corpo vai ter que ter homeostase, ok? Eu vou liberar suor, alguma coisa vai acontecer, principalmente a liberação de suor, para eu manter o equilíbrio de temperatura nesse caso. Deu para entender? Então, a homeostase é sempre buscar esse equilíbrio. E um dos exemplos é em relação à temperatura corpórea. Todos os seres vivos também, eles se reproduzem, beleza? Todos os seres vivos se reproduzem. Ai, professora, mas eu conheço uma mulher que não pode ter filhos. Gente, a gente está falando no geral. No geral, os seres vivos, eles se reproduzem. E eu tenho duas formas de reprodução, assexuada e sexuada. A reprodução assexuada quer dizer, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Eu tenho uma célula e essa célula está se duplicando aqui, ó, duplicou e formou outras duas células, ok? É a reprodução assexuada. Eu não tenho... Imagina aqui comigo, essa primeira aqui célula originou essas duas 2 e 3 aqui. Essas células 2 e 3, elas são diferentes da célula 1 ou não? Elas não são diferentes, né, gente? Eu só dupliquei aqui.
Então elas não têm variabilidade genética, elas são iguais. Na reprodução assexuada, eu vou ter seres que são clones, que são iguais, ok? Já na reprodução sexuada, não. Na reprodução sexuada ela é mais interessante porque eu vou ter variabilidade genética. É igual nós, seres humanos, não é? Você pode ser filho do mesmo pai e da mesma mãe, mas o seu irmão não é igual a você. Por quê? Porque eu tenho partes diferentes, não é? Eu tenho partes diferentes dos genes dos meus pais e os meus irmãos vão ter outras partes diferentes do DNA, ok? Os seres vivos também precisam de água para sobreviver. Então, aí um elemento fundamental nos seres vivos é a água, ok? Muito bem, vamos ver outras características. Vamos lá. Outra palavrinha muito interessante dos seres vivos é metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo são o conjunto de reações químicas que acontecem dentro do meu corpo. Então, eu e você, nós respiramos, nós digerimos, as nossas células se multiplicam, sim, as nossas células estão se multiplicando o tempo todo, não é? Seja para a gente crescer, seja para repor as células. Então, todos os seres vivos, eles possuem metabolismo. É o metabolismo que faz com que os seres vivos cresçam. E só os seres vivos crescem, não é? Não tem... Eu, por exemplo, moro na Cidade Nova e ali tem muitas árvores. Então, quando eu era criança, as árvores eram bem pequenas. Aí, depois, agora, uns 10 anos depois, as árvores cresceram muito. Mas a gente não olha para uma rocha e diz, olha, gente, quando eu era criança, essa rocha era pequena. Agora, essa rocha cresceu? Não, porque uma rocha, não é popularmente chamada de pedra, mas é uma rocha, ela não é um ser vivo. Logo, ela não tem metabolismo, logo, ela não cresce. Beleza? Muito bem, vamos ver mais características dos seres vivos? Gente, os seres vivos, eles respondem a estímulos. O nome dessa característica é irritabilidade. Não é necessariamente que é irritado. Irritabilidade quer dizer que responde a estímulos do meio ambiente. Como assim, professora, responde a estímulos do meio ambiente? Gente, eu continuo lá na minha parada de ônibus, lá na Djalma Batista, esperando 350 para ir para o T3, tá? E aí... Suponhamos, né, que eu pegue o ônibus com ar-condicionado. Os ônibus ainda têm ar-condicionado, gente? Aquela que não... Tem. Aquela que não anda mais de ônibus. Por quê? Porque eu estudei, graças a Deus, a minha família, trabalhei e não ando mais de ônibus. Mas eu andei muito, tá, gente? Então estude aí também você e trabalhe para você não andar mais de ônibus. E aí eu entro no 350 e tá bem friozinho no ar-condicionado. Ok? E aí eu me arrepiei de tão frio que tá no 350. Gente, esse arrepio é eu respondendo ao estímulo do ambiente. Qual é o estímulo do ambiente? O frio do 350, né? E eu respondi como? Eita, me arrepiando para criar uma camada aqui de calor. Então, irritabilidade, os seres vivos também possuem, todos eles vão responder estímulos do ambiente, tá? Outra característica, vamos dar uma olhada aqui, outra característica é que os seres vivos evoluem. Ao longo das gerações, os seres vivos eles vão mudando, tá? E vão formando novas espécies, beleza? Muito bem. Agora a gente vai partir para outro ponto da nossa aula, mas olha aqui nos meus olhos verdes. O que acontece, gente? A gente viu a introdução de biologia, conceito, reinos e característica dos seres vivos. Olha só, característica de todos os seres vivos. Só que assim, a biologia, ela estuda partes dos seres vivos ou vários seres vivos, ok? Então a gente divide os seres vivos em grupos e a formação desses seres vivos em grupos. A isso nós damos o nome de níveis de organização. Então, níveis de organização. Existem vários níveis hierárquicos, que a gente começa desde o átomo até a biosfera, ok? Então, gente, os níveis de organização é só uma forma que a gente tem uma forma didática da gente tá falando sobre esses níveis, tá? Só uma forma que a gente tem de dividir para melhor compreender, vamos colocar assim. E quais são os níveis de organização? Bem, os níveis de organização a gente começa lá no início, lá, ó. Átomo, molécula, organela, célula, tecido,
órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Calma, calma. Gente, é o seguinte, aqui é como a vida se organiza, é como a gente divide, de certa forma, para a gente estudar melhor. Por exemplo, a parte das moléculas, quem estuda pode ser ali a genética, não é? Estudando o DNA. Quem estuda as células e as suas organelas é a citologia, outra parte da biologia. Quem estuda tecidos, órgãos e sistemas, anatomia, fisiologia. Tá vendo como a biologia vai dividindo as suas áreas e também dividindo aí, ó, organizando de certa forma os níveis da vida, ok? Esse assunto aqui, níveis de organização, você precisa saber, gente. Você precisa saber o que é um átomo. O átomo forma o quê? Molécula. As moléculas formam o quê? Organelas, ok? Esse é um assunto recorrente em algumas avaliações, por exemplo, o vestibular da UEA, o CIS, o PSC, o Enem. Então, algumas coisas a gente tem que realmente saber, tem que memorizar. As pessoas dizem assim, não pode memorizar e é pecado, é nada. Tem que memorizar algumas coisas sim. Agora eu vou explicar para você cada um desses tópicos aqui, tá? Então presta atenção. O que é um átomo? Vamos começar com o átomo. Vamos lá então, né, gente? Aí a gente tem os nossos níveis de organização, a gente vai começar pelo átomo. Vamos lá? Vamos começar pelo átomo, então? Muito bom. Gente, o átomo é a partícula que forma toda a matéria existente. Você aprendeu lá no 9º ano, não é? Que a menor parte da matéria é um átomo. E um átomo é só um átomo. A gente vê lá na tabela periódica, nitrogênio, hélio. Ali nós temos a relação dos elementos químicos, né? Representando aqui os nossos átomos. Só que os átomos, eles se unem e formam as moléculas. Ok? Cada molécula é formada por 2 ou mais átomos. Então, aqui, ó, na minha imagem, cada uma dessas bolinhas estão representando os átomos ligados. Então, átomo, reunião de átomos, moléculas, reunião de moléculas, organela. As organelas são estruturas que desempenham funções específicas no interior da célula. Então, eu tenho como se fossem pequenos órgãos. Então, inclusive, o nome organela é como se fossem pequenos órgãos. Aqui a gente tem um exemplo de mitocôndria. A mitocôndria, ela serve para respiração celular. Então, eu tenho organelas, vários órgãozinhos que formam o quê? Que formam as células. O interessante é que a célula ela só funciona com a reunião das organelas. Não é? Era como se eu tivesse o meu carro, por exemplo. Eu não posso pegar só a roda, só o motor, só a porta. Não vai funcionar. Ela tem que estar ele tem que estar reunido. E quem está reunido aqui as organelas? Numa célula. A menor parte que funciona de um ser vivo é uma célula. Os seres vivos, eles têm uma célula, unicelulares, ou eles têm muitas células, pluricelulares. E a reunião de várias células semelhantes, eu tenho um tecido. O que é um tecido? É a reunião de várias células semelhantes. Por exemplo, aqui na minha pele, não é? Na pele aqui, eu tenho várias células semelhantes aqui que desempenham a mesma função. Então, aqui, ó, eu tenho um tecido. A reunião de tecidos, eu tenho um órgão. Na nossa próxima imagem, eu tenho um órgão, a reunião de tecidos. Ok? Aqui a gente tem um exemplo, o osso. A pele também é um exemplo de tecido. Exemplo de órgão, tá? Então, reunião de órgãos, eu tenho um sistema. Então, reunião de vários de órgãos, de ossos, eu tenho um sistema esquelético, por exemplo. Eu tenho outros sistemas, digestório, nervoso, ok? Opa, passei demais. E aí, gente, a reunião de sistemas, eu tenho um organismo ou um indivíduo, ok? Gente, outro conceito bem importante é o conceito de espécie. Quando eu tenho organismos semelhantes e que eles podem se reproduzir, eu tenho uma espécie. Por exemplo, aqui, não é? Eu tenho as raposinhas aqui, belíssimas, então eu tenho a mesma espécie. Quando eu tenho a mesma espécie que habita o mesmo local, eu tenho uma mesma espécie que habita o mesmo local, eu tenho uma população, mesma espécie. A biologia também pode estudar população, assim como a biologia pode estudar várias populações, ela pode estudar
os seres vivos de uma comunidade, de um local, conjunto de seres vivos de um local, eu posso estudar aí a comunidade. Só que os seres vivos não vivem sozinhos. Os fatores bióticos vivos, eles se relacionam com os fatores abióticos, luz, água, temperatura. A biologia também pode estudar todo um ecossistema, o ecossistema da Amazônia, Pantanal, de um lago, enfim. E o conjunto de todos os ecossistemas se chama biosfera, beleza? Muito bem, meu povo. Então, a gente viu aí, ó, todos os nossos níveis de organização. Relembrando que é importante que você saiba, a gente viu também as características dos seres vivos. Espero que você tenha aprendido bastante. Vamos para a nossa dinâmica local? Na nossa dinâmica local, a gente tem duas questões, então você vai ler a primeira, tá? Vai responder, e na segunda é sobre os níveis de organização do mais simples ao mais complexo. Daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, estamos de volta aí para a gente comentar, não é, gente? Na primeira questão, vamos dar uma olhada aqui. Muitas pessoas não sabem diferenciar corretamente o que é o ser vivo de um ser não vivo. Entretanto, os organismos vivos apresentam características marcantes que permitem essa diferenciação. Uma dessas características é a capacidade de responder a estímulos. Não é? Poxa, falei que só aí eu esperando 350, lembrando de quando eu pegava ônibus, não é? Muito bem. Vamos lá, vamos ver os nossos alunos. O que os nossos alunos falaram? Deixa eu puxar aqui meu pensamento. Aí, olha aí, a Joyce Pantoja Walter, da Escola Estadual Tibúrcio Alves Mogeiro, disse: professor, é a letra D, reação. Será, Joyce? A Isabelle Góes disse: letra A, professora, irritabilidade. Quem mais? Eu acho que é Alexander ou Sander, né? Olha aí, para os íntimos, letra B. Flexibilidade, muito bom. A Mirella também disse: professora, é a letra D? Quem mais, gente? A Eva Luane disse: eu amo biologia. Eu também, Eva. Coraçãozinhos para vocês. Ela disse a primeira letra A. E a Maria Eduarda da Travessa de Pinho, Maria Eduarda Travessa de Pinho, da Escola Estadual Tibúrcio Alves, disse que é a letra A também. Vamos lá? Quem mais? O Jaison, eu acho que é Jaison, diz que é a letra A. O Jaison lá do Careiro da Várzea, muito bom, Careiro da Várzea. O Vitor Caliel disse também, professora, acho que é a letra A, concordou, né, com o nosso colega de Careiro da Várzea. Mais alguém? A Maria Clara, lá do Dom Pedro II, escola, acho que é o Dom Pedro II ali no centro, né, disse que é a letra A. E a Julie, lá da Isabel Ferreira, disse também que é a letra A. Beleza, gente, vamos lá? Ok. Vamos aqui? Gente, a capacidade de responder a estímulos é irritabilidade. Lembra que eu falei para você que eu entro lá no 350, tá super frio, não é? E é a capacidade. Vamos lá, o nosso gabarito, irritabilidade. Beleza? Vamos para a segunda questão? Eu não vi ninguém respondendo a segunda questão. Alguém respondeu? Se respondeu, sim. Tem um monte de gente respondendo. Aquela, né? Eu olhei só a primeira aí, não vi a segunda. Tem um monte de gente respondendo a segunda questão, que bom! Deixa eu puxar os pensamentos aqui. Aí, ó, a Julie Nascimento: átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Muito bom, tá faltando só outra parte, Julie, mas gostei. A Eliane disse: átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Só tá... A Eline, eu tinha lido a Eline, né? Enfim, só tá faltando a segunda parte, a parte de organismo. População, ou então espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Vai, next. Mais? A Maria Heloísa: célula, tecido, órgão. Maria! Faltou um pouquinho aqui no início, átomo, organela, tá bom? Mas vamos já corrigir. Quem mais? Mais alguém? O José Vinícius disse: átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Aí, José, faltou a segunda parte aqui, José, tá? População, comunidade, ecossistema e biosfera. Beleza? Vamos lá, vamos para a segunda questão, então? Vamos dar uma olhada aí no nosso gabarito? Isso, vamos direto aí. Gente, isso daqui você tem que saber de cabeça. Então, quando for daqui a pouco, depois da aula, ok? Você já pega a nota e antes de dormir também. Átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Aqui a gente enfatizou a espécie, mas você também pode passar direto aqui, ó, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Então aqui, ó, da formação da matéria até biosfera, que é o local onde todos os seres vivos habitam, ou é o conjunto de todos os ecossistemas. Beleza? Gente, reitero, você pode estar revendo a nossa aula. Eu sei que o assunto precisa ser revisto, né? Inclusive, revisar é a grande sacada do estudo. Você precisa revisar. Então, eu indico o nosso canal Aula em Casa 3, lá no YouTube. Você pode estar revendo todas as nossas aulas do Aula em Casa. Beleza? Então, queridos, até mais. Gostei demais de estar com vocês. E até uma próxima vez.